Boa tarde, gente. Voltamos com o nosso Pode Dança. Eu sou o Maurício Etson, aqui do meu lado, Patrick Carvalho. E hoje, Patrick, PT hoje é ela. A nossa, essa é nossa pequena notável. Nós chamamos ela, tive a felicidade de trabalhar com ela. E nós chamávamos ela de Divina Dama. Então ela vai ser a nossa eterna Divina Dama. Quem é, Trick? Nossa maior, né? Nossa Aninha, Ana Botafogo. Gente, hoje é Ana Botafogo. Olá, muito feliz de estar aqui com vocês dois. Nossa, muita história, muita memória e vai ser bom esse nosso bate-papo. Fique à vontade, Ana. E aí, Trick? Cara, eu acho que estar ao lado da Ana é esse brilho no olhar de a Ana chegou ali, todo mundo fica... E assim, a Ana passa na rua, eu trabalho com a Ana no navio, no Dançando a Bordo, que a gente faz, cara, a Ana passa, o olho das pessoas ficam brilhando. Então a Ana tem essa magia, né? Mas eu acho que você, Maurício, eu acho que esse bate-papo de hoje vai estar muito contigo, porque tu conviveu muito tempo com a Ana, trabalhando, né? Vocês tiveram momentos históricos juntos. Muitas né? viagens juntos Nossa. também. Eu tive essa felicidade, como outras pessoas, mas eu digo assim, estar do lado da Ana, igual você está falando, como observando como as pessoas reagem, mas ela, Trick, ela tem esse lado divino, igual da, né, Divina Dama, ela tem essa meiguice, é maravilhoso. Ela respondendo, ela perguntando, ela te pedindo. Uma vez chegou um linóleo lá, né, para botar no palco, aí tinha que testar qual é o linóleo que é bom para Ana, que ela sapatilha. Ela perguntou: Maurício, por favor, você que é grande, você poderia me dar o seu dedo? Aí eu dei o dedo. O dedo para fazer pirueta. Patrick, ela esticou a perninha assim, encolheu, dando um chicote. Ela girou uns 5. É a técnica do balé clássico. O bailarino dá o dedo e a gente fica no prumo e roda muitas vezes. É isso. Cara, Tá vendo? Você foi meu parto. Tá gravado. Está gravado, Carlinhos. Um beijo, tá gravado. Já era. Ana, vou começar com uma pergunta que a gente começa falando do Pode Dança, que, na verdade, eu vou perguntar uma coisa que, né, você já sabe, a gente já vai falar muito sobre isso, porque você tem uma passagem, para mim, muito forte, né, na dança em si, que é você ir para o lado popular e o nosso maravilhoso Carlinhos ir pro lado clássico. E eu achei aquilo de uma riqueza enorme, assim, uma coisa muito linda e de uma junção popular, uma junção cultural muito grande. Então vou perguntar, mas já sabendo a resposta. No clássico, pode dança, mas a dança popular? Claro que pode. O bailarino pode dançar qualquer coisa, deve dançar qualquer coisa. Acho que o bailarino precisa estar liberto e aberto para todas as possibilidades de dança. Então, seja ele bailarino clássico, seja ele bailarino de qualquer modalidade, precisa testar outras modalidades, pelo menos é assim que eu penso. E ao longo da minha carreira, eu sempre quis popularizar o balé clássico, que sempre teve a fama de ser elitista, de pouca gente conhecer, e claro que lá se vão 40 anos que eu estou nesta estrada, então 40 anos de luta, não diria nem só luta, mas de levar a arte para o meio do povo. Então, muito do meu balé, né, porque era exatamente o que eu queria popularizar, era o balé clássico, e a gente conseguiu, fizemos muitos espetáculos, eu participei de muitos espetáculos que tinha balé, que tinha jazz, que tinha contemporâneo, que tinha... E é para a gente poder ir vendo diferentes linguagens e também pegando um público diferente. Então, eu tive a sorte de, desde o iniciozinho da minha carreira, já ter um pouco esse olhar. Eu era uma bailarina essencialmente clássica,
bailarina depois de um tempo do Teatro Municipal. Eu acho que primeiro esse meu olhar, eu acho que meu primeiro contato querendo popularizar foi quando eu dancei com a Dalal Ascar, na companhia dela, que chamava Associação de Balé do Rio de Janeiro, e ela fazia espetáculos assim. Por exemplo, ela montou uma Cinderela, mas era uma Cinderela pop. A Cinderela era com música da Donna Summer, e a Cinderela encontrava com um príncipe, que não era príncipe, era um playboy na discoteca, com aquela música Last Dance, que foi tão famosa da Donna Summer cantando. Então, assim, ali eu vi como era importante unir várias modalidades de dança, porque o público que ia ver ia por diferentes motivos e acabava conhecendo também o balé. E ali eu vi que esse era um viés que eu queria muito para a minha dança. Mas aí fui para o Teatro Municipal, aí muito focada nos grandes clássicos, de dançar os grandes clássicos, de aprender as grandes personagens. Então, eu tive um tempo de muito foco nas produções do Teatro Municipal. Até que comecei, então, a sair um pouco, ser convidada. Fui convidada para alguns festivais internacionais. E um primeiro que eu fui, que foi em Havana, em Cuba, eu levei, além dos grandes clássicos que a gente tinha que levar, eu levei uma música, um chorinho brasileiro. Então, foi a primeira vez que eu fiz um chorinho brasileiro na ponta. Então, fiz o maior sucesso lá em Havana. Eu voltei outras vezes para esse festival de Havana. Eu dançava clássicos, mas eles sempre me pediam aquela mesma variação, o chorinho, porque eles amavam. O cubano é muito a gente, né? Muito alegre, muito musical, uma música muito alegre. E eles adoraram o nosso chorinho, então eu sempre tinha que dançar esse chorinho que chamava Flertando. E era um solo. E aí foi assim, até que acabei encontrando com Carlinhos de Jesus. Levei um tempo aí na minha carreira, claro que eu conhecia o Carlinhos de nome, mas nunca tinha estado junto com ele. E não sei se isso é uma pergunta, mas nos encontramos um dia num programa de TV na Lapa. Fizeram o nosso encontro, montaram um palco na Lapa e o nosso encontro foi assim. Foi a primeira vez que eu vi Carlinhos assim de perto, eu de bailarina. Me pediram para fazer um solo super clássico. Era um programa, era um Globo Repórter que falava só sobre dança. Vários estilos de dança. E aí eles falaram, por que não juntar o clássico ao popular? E foi aí que começou a nossa história. Primeiro, muito devagar, porque a nossa história foi nesse dia, fez um sucesso danado, as pessoas ligavam para mim, e acho que para ele, quero esse espetáculo seu com Carlinhos Jesus. Só que a gente não tinha espetáculo. A gente tinha um minuto de dança ali, de encontro, na Lapa, ali no palco, que foi maravilhoso, mas a gente estava num momento que as nossas agendas e carreiras, a gente não conseguiu logo se encontrar. Levamos 10 anos para ter finalmente aquele encontro foi até o Marcos Montenegro que falou, por que não vamos unir a Ana com o Carlinhos, vamos fazer um encontro desse? E que você sabe, a gente foi para fazer um espetáculo de quinta a domingo, acabamos fazendo mais uma semana, mais outra semana, depois fomos para o Canecão, depois começamos a viajar e, sei lá, mais de 10 anos a gente viajou com Isto é Brasil, em diferentes momentos. E para mim era muito prazeroso, eu ainda dançava bastante no Teatro Municipal e eu adorava. No Teatro Municipal eu fazia um grande clássico, atravessava a Cinelândia, na semana seguinte eu estava no Rival dançando Isto é Brasil. Então, assim, para mim, naquele momento, inclusive de carreira, e como bailarina, que eu sempre preguei, bailarina tem que ter um corpo para todas as danças e tem que estar aberta para todas as danças. Ali, para mim, foi um momento muito especial. E, aliás, isso eu acho que você nem sabe. Numa das nossas turnês, teve um mês que a gente fez tanto espetáculo, juntando os meus espetáculos, mais os espetáculos eu digo que é o meu recorde. Em um mês, eu dancei 16 espetáculos. Entre Isto é Brasil, entre os espetáculos que eu tinha que fazer, que num mês é muito, né? A gente, claro, viajava. Eu acho que os dias que eu não dançava, eu estava em viagem. E foi maravilhoso, porque o que a gente quer é estar no palco, né? Exatamente. Só no palco. Agora, uma coisa, todo mundo
acompanha já essa parte da Ana no palco, com o espetáculo, com Carlinhos. Mas tem lá o início, né? Ana, conta pra gente as dificuldades da Ana no início. Bom, primeiro, pequena, não tinha dificuldade, era uma brincadeira, eu gostava muito de dançar, a professora me dava muita força, até que eu entrei para uma academia já na adolescência, né? Onde eu segui toda a minha formação, mas eu achava bem difícil, um sonho ainda quase impossível entrar para o Teatro Municipal. Então, eu acho que a grande dificuldade naquele momento, primeiro era que a gente não tinha internet, a gente não tinha essas facilidades. E depois tinham muito poucos testes para o Teatro Municipal. E naquela época, na minha época de adolescente, o que tinha era Teatro Municipal. A gente não tinha essa quantidade de companhias que hoje tem, nem festivais. A gente se limitava a dançar com a sua própria academia de dança. E eu até dancei bastante. A minha academia tinha vários eventos pelo Rio de Janeiro, e isso também dava um certo prazer e tarimba para menina bailarina. E aí depois, quando eu fui profissional, aí sempre eu acho que os grandes desafios era você estar numa companhia profissional, e isso eu não posso reclamar, porque eu tive excelentes companhias. Por acaso, comecei fora do Brasil, comecei na França, porque eu estava lá estudando, e passei uma audição que eu nem sabia direito como era, e tive um contrato profissional lá. E anos depois, 2 anos e meio depois, eu voltei para o Brasil, e foi quando eu fiz a minha carreira aqui. Teatro Municipal fechado. Então, eu primeiro fui dançar no Teatro Guaíra, em Curitiba, que eu considero que foi excelente. Hoje eu já vejo a Ana madura, vendo tudo o que aconteceu. E acho que foi tudo muito bom. Claro que eu queria chegar e entrar para o Teatro Municipal. Não teve o teste, eu demorei a fazer esse teste, mas foi muito bom, porque eu fui para uma companhia que era mais jovem, que não tinha a tradição do Teatro Municipal, né? Um teatro mais moderno, mais novo. E eu fui para uma companhia muito jovem, onde eu pude crescer também. Então, a minha trajetória até chegar no Teatro Municipal foi de aprendizado e de aperfeiçoamento mesmo. Eu dancei no Balé Teatro Guaíra e dancei na Associação de Balé do Rio de Janeiro, onde a Dalal Ascar já criava balés e personagens para mim, e assim foi minha tarimba até chegar no Teatro Municipal. Aí no Teatro Municipal eu tive outros desafios, foi encontrar com as primeiras bailarinas que já existiam lá, que eu admirava muito, e aí começar a fazer os grandes balés que eu nunca tinha feito. Eu era ainda uma jovem bailarina com pouca experiência nos grandes clássicos. E aí acabei tendo uma carreira super longa, que eu imaginava que ia parar num determinado momento, mas a vida foi me levando a dançar mais. E aí eu tive uma carreira longa, fui mudando um pouco os papéis, e aí também fui tendo mais tempo aí para me dedicar a outros projetos, como foi quando aconteceu o Isto é Brasil, Carlinhos de Jesus na minha vida, que foi tudo de bom, porque a gente fez uma parceria. Hoje somos grandes, grandes, grandes amigos. E então a gente levou todo esse nosso encantamento, esse encontro de palco, acabamos levando para a vida pessoal também. E hoje ele é meu amigo pessoal, e que eu gosto muito, e a gente ainda tem muitos projetos juntos, que isso é muito bom. Às vezes não é só de palco, de dançar no palco, né? Porque nós dançamos muito. Hoje em dia a gente dá palestras juntos, a gente conta sobre o nosso encontro, que é uma maneira de motivar não só bailarininhas, como pessoas também da dança de salão. Então eu acho que esse encontro foi muito bom, mas isso tudo foi um processo. Eu encontrar com Carlinhos Jesus, depois eu posso contar para vocês. Sim. Esse primeiro encontro, como tudo aconteceu até tantos anos de Isto é Brasil, foi todo um processo de entrar nesse outro universo. Porque eu levei algumas coreografias minhas prontas, mas eu acabei entrando também no universo da dança de salão. Que isso foi muito bom. Não, isso foi enriquecedor, isso foi maravilhoso. Mas a gente vai falar sobre isso sim. Mas, linkando a pergunta do Patrick, eu acho que uma coisa que eu gostaria de saber é como é isso? O balé, ele já tem esse ponto de responsabilidade, de consciência corporal, de tudo. Mas como foi para você chegar ali, né, no Teatro Municipal, passar nesse teste, mas
virar a primeira bailarina do Teatro Municipal. Eu acho que existe uma responsabilidade fora a responsabilidade do balé. Maurício, foi uma grande responsabilidade. Primeiro, sim, eu era muito jovem, ainda não tinha feito todos os primeiros papéis, mas a banca que me examinou achou que eu já estava apta a fazê-los. E claro que isso ainda foi um aprendizado enorme. Eu comecei a fazer primeiros papéis que tinham mais a ver com a jovem bailarina, que foi o Balé Copélia, depois foi Romeu e Julieta, tudo jovens heroínas, mas que já tinha muita técnica. E eu estar no Teatro Municipal, que tinha sido um sonho de muito tempo, claro que foi maravilhoso, foi empolgante nesse primeiro momento, mas logo depois eu fui vendo a responsabilidade que era estar à frente de um teatro com tanta tradição, com bailarinos maravilhosos, porque eu cheguei lá, já tinham bailarinos experientes, não só as primeiras bailarinas, mas o corpo de baile era um corpo de baile de peso, com uma história enorme atrás. Então, estar à frente desse... Tudo era uma... Eu sentia essa responsabilidade, mas eu fiquei muito focada. Era um momento que eu cheguei, fiquei muito focada no meu aperfeiçoamento, nos ensaios, nas aulas. Eu me especializei nos balés que contam uma história, que a personagem conta uma história. Por isso que eu sempre falo que eu me identifico muito com o teatro. O balé, como o teatro, tem começo, meio e fim. Tem toda uma historinha para contar. Então, esses eram os balés que eu adorava fazer, porque eu preparava artisticamente. Porque a gente sabe que a dança não tem palavras. Então, para contar um enredo, a gente tinha que preparar e fazer isso tudo ter sentido, né? Então, assim, foi uma responsabilidade, mas que eu amei fazer e que depois me dava a chance de ir para outras tentativas. Eu tive alguns espetáculos, até mesmo antes do Isto é Brasil, criados especialmente para mim. Porque eu tinha uma necessidade de levar minha dança para todo esse Brasil. E aí, a gente não conseguia viajar com o Teatro Municipal, que as nossas produções tinham 60 bailarinos, 70 bailarinos. Era quase que inviável. Fizemos algumas ao longo do meu tempo. Foi uma época áurea da cultura aqui no Rio de Janeiro e que a gente tinha muitos patrocinadores. A gente conseguiu fazer algumas viagens com um grupo grande, assim. Mas era mais difícil. E, às vezes, eu ia para dançar uma personagem, dançava 1, 2 espetáculos, não mais que isso. E aí eu criei espetáculos, né? Produzimos espetáculos criados para mim. Chamei coreógrafos que criassem para mim. E acabei formando. Primeiro, eu fiz um espetáculo que era só eu, um bailarino e 3 músicos. E anos depois viajamos também com esse formato, 3 músicos ao vivo, no palco. Lindo, lindo. Que era maravilhoso, mas aí já eram coreografias criadas para mim. Aí chamei a primeira versão não tinha nada clássico, era tudo mais contemporâneo, neoclássico. Mas aí, quando eu fui viajar pelo Brasil, conversando, né, com a produção e tal, eu vi como que eu vou viajar pelo Brasil sem fazer nenhum número clássico, puramente clássico. As pessoas querem ver a bailarina clássica. E aí, na turnê, a gente já acrescentou um balé clássico, que era no final do espetáculo. Eu dançava 1 hora de espetáculo, só eu e o bailarino. E tinha os momentos que os músicos tocavam, eram músicos maravilhosos, e os músicos tocavam, tudo isso com a produção da Lilian Barreto, que era a pianista que fez esse projeto comigo. Aí, os músicos tocavam enquanto a gente trocava de roupa. Era ininterrupto. Você sabe que o Isto é Brasil também era assim, ó. Por isso que eu cheguei no Isto é Brasil, eu já estava craque. E aí depois dessa primeira experiência, a gente acabou fazendo um espetáculo que era eu, 2 bailarinos e 6 músicos. E viajamos, eu acho que uns 8 anos com esse espetáculo, que chamava... O primeiro chamava Concertos Coreográficos, o segundo chamava 3 Momentos do Amor. E, nesse meio tempo, eu fiz alguns espetáculos que eu chamei de Ana in Concert, que era... Eu pegava trechos desses balés todos criados para mim e, às vezes, a gente fazia com uma outra formação. E isso me dava muito prazer, porque me dava a possibilidade de levar a minha dança para
norte a sul, leste a oeste deste Brasil. Fora quando eu não ia convidada do própria produção local. Então, eu viajei muito. Então, as pessoas perguntam, você é muito conhecida, por que você é tão conhecida? Porque eu dancei muito. Eu dancei muito pelo Brasil afora. Numa época, aí volto a dizer, não tinha internet, né? Dá uma pena quando eu lembro disso, porque assim mesmo, graças à imprensa escrita e falada, televisiva, sobretudo, que mandava, às vezes eu dançava no Rio de Janeiro, já ia para todo o Brasil, e isso que eu comecei a ser conhecida. Era de gotinha em gotinha, não era num clique, como hoje em dia a gente tem, né? Mais fácil. Mas aí tem outro lado, tem a felicidade da pessoa conhecer a Ana de perto, vendo ela dançando. Era Hoje isso, a gente... eu senti essa necessidade hoje de é um ir mais. clique. Hoje é um clique. Mas eu senti essa necessidade. E eu sempre gostei de espetáculos ao vivo. Mas eu dizia, eu não sou bailarina para ficar assim, só aparecendo, porque eu gosto dessa emoção do ao vivo. Público, a gente, eu sempre gostei disso. E, bom, e contando só porque eu acho que eu não terminei. Quando eu fui na turnê, que tinha o balé clássico, eu dançava o espetáculo inteiro. Ficava exausto do espetáculo. Mas na hora que eu aparecia de tchutchu, o público fazia assim, às vezes eles falavam, tinha som. E aí eu falei, acertamos, porque eles queriam ver o tchutchu da bailarina e a bailarina na ponta, porque os outros espetáculos, tinha até um número que era na ponta, mas era mais contemporâneo, as pessoas queriam ver a bailarina. Então, isso foi acertado e no Isto é Brasil, a gente uniu a bailarina clássica com o malandro carioca. E deu uma liga maravilhosa que deu certo. Até hoje as pessoas me perguntam e falam sobre isso. Tem esse ponto também no Isso é Brasil. Quando você bota leg em uma camisa e dança o Garota de Ipanema, verdade. O público, nossa, não sei o quê, mas ela tá indo pra nossa praia. Mas quando você vem de tchutchu, o público já grita, já... Agora, você sabe que a minha família, né, não sabia como ia ser o Isto é Brasil. Eu contei, vou fazer um espetáculo com o Carlinhos e a companhia dele e tal. Tudo bem, eles estavam esperando, mas não sabiam, não assistiram ensaio nenhum e foram para o primeiro dia. Começou o espetáculo, aí começava. Tinha lambada, tinha forró, tinha... que mais? Tinha um monte de bolero, ritmo. Aí tango. Eles começaram a olhar e assim, onde que a Ana vai entrar nisso? Todo mundo fazendo aqueles ritmos brasileiros, a companhia, as meninas lindas, maravilhosas, fazendo aquele ritmo frenético, que era muito rápido tudo. E eles contaram depois, nossa, eu fiquei pensando, aonde que a Ana vai entrar? Não vai dar certo isso. E eles pensaram, não vai dar. E claro que eu entrei na minha praia, do jeito que eu podia fazer, não ia concorrer com aquelas dançarinas maravilhosas que a companhia já tinha, né? E uma coisa interessante, que isso é bom falar para quem ouve, porque eu acho que foi também um marco, assim, era uma mudança de visão, talvez, da dança e da dança de salão. Porque a dança de salão era muito dentro dos salões. Tinha as academias, tinha os bailes nos salões, nos clubes, enfim. E, de repente, levar a dança de salão para o palco, isso, eu não sei se foi pioneiro, mas era já um movimento diferente, porque uma coisa é a dança de salão, o cavalheiro que convidava a dama, tinha essa coisa do improviso, e outra coisa é fazer um espetáculo. Então, eu já fiquei muito admirada quando eu cheguei, e a disciplina da companhia. E o Carlinhos dizia que vivia falando, olha que vem uma bailarina clássica aí que é muito disciplinada. Mas a companhia dele, ele levava a companhia muito disciplinada. E o pessoal chegava, se aquecia e tinha todo o rigor do ensaio, né? Porque para dançar junto, sobretudo um grupo grande, precisa ter ensaio. Não pode ser tudo no improviso, né? Então, foi uma experiência maravilhosa para mim e foi, sobretudo, uma alegria, porque eu acho que eu dançava... Primeiro, eu estava com pessoas que eu gostava de estar e depois eu dançava
eu não tinha muito a preocupação da técnica que eu não saberia, porque no Teatro Municipal tinha muita coisa de técnico que você fala, ai meu Deus, você treina para dar certo, né? Lá eu tinha uma dança que tinha técnica, mas tinha mais prazer do que só uma dificuldade técnica. Então era um espetáculo prazeroso que eu amava fazer. É diferente, né? É bem diferente isso. É. E Foi aí, muito bom. Trick? Cara, eu tenho uma pergunta aqui pra... Eu acho que eu tô falando muito, não, vocês tem que falar, me não. interrompam, gente. Não, Tem lógico que que me tem que interromper. falar. Adorando. Porque eu vou lembrando de coisa, eu gosto de falar de dança, eu gosto de falar. Lógico, você tem Pode que falar. dança, pode dança. Então eu eu adoro falar e adoro rememorar, né? Que bom. Ana, eu e o Maurício, né, eu começo num projeto numa comunidade, porque o Maurício implanta um projeto lá no Cantagalo, então hoje eu sou um profissional que tem uma carreira com a dança devido a isso, né? Como é que é para você, Ana? A gente vê que você sempre apoiou, né? Sempre teve ali o seu registro, Ana Botafogo, em apoio aos projetos de comunidade, né? Eu já te vi no Cantagalo, lá no Dançando para Não Dançar. Isso. E como é que é isso para você? Os projetos de balé das comunidades que pode tirar dali tantas meninas, tantas crianças talentosíssimas, sabe? Que tem suas dificuldades financeiras, né? A gente sabe que é caro para uma mãe que não tem essa grana para pagar, né? Para sua filha estar numa sala de dança, de balé, numa academia de balé. Como é que é isso para você? Olha, eu tive experiências muito boas com projetos sociais. E o primeiro deles, eu acho que foi mesmo Dançando para Não Dançar. Eu não sei se você sabe, mas eu, desde o primeiro ano, era um projeto da Tereza Aguilar, mas eu, desde o primeiro ano, já fui uma madrinha do projeto. E no primeiro espetáculo dela, isso é bom, legal saber, talvez você não saiba. O primeiro espetáculo do Dançando para Não Dançar foi lá no Cantagalo. Eles montaram um palco, e ainda quando as pessoas não tinham ainda esse contato com a dança. Sim. E as famílias não tinham. A Tereza já tinha, não sei, 100 alunos, não sei quantos alunos ela tinha, muitas crianças, que eram todas de 7, 8 anos de idade, porque ela começou com as crianças bem pequenas, inclusive Ingrid Silva, que eu não sei se... Exatamente. A Ingrid era uma das criancinhas de 7 anos. E eu fui dançar com Paulo Rodrigues. Nesse primeiro espetáculo, dancei o Padedê do Quebra-Nozes para as crianças verem uma bailarina profissional. Foi maravilhoso. Já foi um encontro maravilhoso. E a partir daí, eu acompanhei muito o Dançando para Não Dançar. Nunca dei aula para eles, mas sempre estive muito perto. E sempre a minha missão com eles era sempre trazer um pouco de visibilidade. E, então, em alguns momentos, eu estava presente, estava com eles, chamávamos a imprensa para entender a importância daquele projeto, que foi sempre maravilhoso e que já teve muita gente. Claro, agora com a pandemia, acho que todo mundo sofreu muito. E depois disso, eu tive contato com alguns outros projetos sociais aqui do Rio de Janeiro, assim, de visitar. Eu fui na Cidade de Deus, eu fui em várias comunidades e sempre a gente via não só o altruísmo do professor, muitas vezes, em alguns projetos, como foi o caso do Dançando para Não Dançar, que teve muito, muito apoio em um determinado momento. Teve muito apoio. Então, tendo esse apoio, eles podiam ajudar não só as crianças com vestuário, com as sapatilhas, como eles também... O Dançando para Não Dançar foi fantástico, porque eles ocuparam as famílias também. Exatamente. As famílias tinham funções dentro do próprio projeto, dentro do... Quando se preparava um espetáculo, os familiares ajudavam a esse espetáculo. Então, tinha trabalho para muita gente, e que isso eu acho que fez a diferença. E a gente encontrou muitos talentos. Antes de Ingrid Silva, outros se formaram, outros se profissionalizaram. E uma das maiores alegrias minhas, eu acho que foi quando o projeto tinha talvez 8 anos, 9 anos, que até então a Tereza Aguilar convidava bailarinos do Teatro Municipal sempre para estar presente em espetáculo. Ela começou a convidar os próprios alunos que já estavam se formando, ou já tinham se formado, para dançar com eles. Então, para ver como
como funcionou, como deu certo o projeto. Yeah. Então, o exemplo das crianças eram crianças que tinham passado por todo esse processo e já eram profissionais. Isso, para mim, é o selo do sucesso. Do sucesso. Que deu certo e que era um projeto que estava dando certo. Então, isso foi uma alegria e isso ela pôde fazer bastante. Então, assim, acho que todos os projetos, e claro que posso falar mais de Rio de Janeiro, mas estive também agora muito próximo do projeto de Paraisópolis. Tenho ido trabalhar com eles e fui trabalhar com eles em diferentes momentos. E hoje em dia eles têm uma companhia profissional, além de uma escola, eles têm uma companhia profissional maravilhosa, assim como como tem lá em São Paulo, Cisne Negro, o Balé da Cidade, várias companhias dentro da cidade de São Paulo. O Balé de Paraisópolis pode ser considerado uma companhia também profissional ou semi-profissional. Eu acho que hoje a gente pode considerar eles profissionais. E todos saíram da escola do Balé de Paraisópolis. Então, a gente vê que funciona. O projeto social funciona, né? Funciona e que a gente consegue descobrir talentos que antigamente ficavam perdidos por falta de oportunidade. Porque, na realidade, a gente precisa trazer eles à frente para dar oportunidades àqueles que têm talento. Muitos que passaram, às vezes não foram ser bailarinos profissionais, mas alguns foram ser professores, outros foram ser cenógrafos para dança, outros foram ser iluminador de dança. O aprendizado da dança nos dá N possibilidades, muitos braços dentro da dança que são importantes. E hoje em dia, vocês mesmo podem dizer, hoje em dia a gente tem o carnaval, que abraça muita gente da dança, como é importante, porque afinal de contas o carnaval é a nossa maior festa de dança e de música que temos aqui. Então temos pessoas e profissionais da dança também envolvidos com a nossa maior festa da dança. Graças a Deus. A Ingrid, pra gente, é uma heroína viva hoje, como tem Mercedes. Tu teve algum contato, Ana? Não, eu não com tive Mercedes? nenhum contato com Mercedes Batista, quer dizer, já não era da minha época, mas mesmo depois, ela já mais idosa, eu não tive essa oportunidade. Hoje em dia, eu faço parte da Academia Brasileira de Cultura na cadeira Mercedes Batista. Olha só que legal, porque eles criaram uma Academia Brasileira de Cultura, tem algumas poucas pessoas de dança, né? Tem de todas as artes, de todas as... tem literatura, dança, música, tem de várias profissões. E aí, mas eles deram, como era o início, eles deram nomes às cadeiras já existentes. Hoje em dia, só quem morre vai deixar o nome para a próxima pessoa que chega. E eu tive a honra de estar na cadeira que homenageia a Mercedes Batista. Muito bom. Porque, assim, tem tudo a ver e tudo a ver comigo, que foi bailarina do Teatro Municipal, que foi uma pioneira e uma desbravadora de oportunidades e de mostrar mesmo a dança dela e a dança da mulher negra. Então, eu achei que foi muito... eu estou muito feliz de estar representando a cadeira dela. Que lindo. Vou voltar um pouquinho no que a gente estava falando, que eu vou até pedir o vídeo de vocês dançando. Mas, Ana, com essa sua passagem, né, no Isso é Brasil, e você indo para essa nossa área que é o popular, indo para o samba de gafieira, e eu lembro que eu fui a alguns bailes, algumas festas, você estava naquele contexto. Hoje você é uma jurada da Dança dos Famosos, que também está vendo ali a dança de salão na sua frente, e você tem que julgar. E eu queria saber de você qual essa importância para você de você também estar ali, né? Você conviveu nos bailes, talvez, eu não sei, te pergunto agora, mas antes dessa passagem de dança de salão na sua vida, você tem ido a alguns bailes com orquestras maravilhosas que existem por aí, vê esse povo dançando, né, o nosso samba de gafieira e também a nossa dança de salão. E essa é importante você estar
até participar de um espetáculo com Carlinhos e ser jurada da Dança dos Famosos. É, claro que eu tive oportunidades antes de ter contato com o Carlinhos e com a companhia, eu tive a oportunidade de ver bailes, de ir na Estudantina, enfim, eventos que eu era convidada. Mas eu acho que foi depois mesmo, o start foi com o Isto é Brasil, com essa experiência que eu tive com toda a companhia, com Carlinhos de Jesus. Eu tive um contato também com o Jaime Arocha. O Jaime foi um que coreografou para um desses meus espetáculos, Ana Botafogo em Concert. Ele coreografou para mim também, isso tempos antes. E então eu já tinha esse contato até com a dança de salão. Mas eu acho que o meu contato maior foi, sim, depois. E porque eu também fui me interessando mais. Passei a ser mais convidada para festas, para bailes, que eu ia. Não dançava não muito, porque eu não era da dança de salão. Então eu adorava assistir não só as performances que tinha, mas como as pessoas que sabem dançar muito bem. Eu ficava lá sentadinha para admirar. Mas eu fui em vários bailes e que eu era convidada, mas assim, eu não podia dançar porque eu dizia, eu não sei a técnica de dança de salão. E claro que chegou um momento que eu comecei a sentir um pouco mais essa necessidade. Quando eu era jurada no Faustão, na Dança dos Famosos, claro que eu ia esporadicamente, uma vez, 2 vezes no ano, a gente não era tão convidada, tinha uma gama de convidados muito grande, e eles sempre me chamavam para ritmos que tinham mais a ver comigo, às vezes valsa, às vezes até tango, mas me chamavam para uns ritmos um pouco mais tranquilos que tivessem a ver com a minha formação, vamos assim dizer. Então, mas era 1, 2 vezes. Agora, com a responsabilidade de ser uma jurada fixa, como eu fui nesses últimos 2 anos, claro que isso me deu uma chamada de responsabilidade muito maior. Então, eu precisei estudar. Então, na realidade, agora, eu comecei a entender mais de dança de salão. Acho que ainda estou no comecinho dos meus estudos, mas assim, eu estudo cada ritmo, por isso que às vezes eu falo nomes de passos e etc, porque eu passo pelo menos a semana que antecede, porque nem sempre a gente sabe qual é o ritmo, né? A gente fica sabendo também em cima do laço. Então eu faço toda uma pesquisa e claro que hoje em dia a internet ajuda muito, porque eu pesquiso não só o histórico de cada ritmo, mas também eu vejo a dança, não só a preparação, porque tem muito tutorial, né, que ensina os primeiros passos, como tem depois as competições, e que isso tudo é maravilhoso. Então, hoje em dia, eu sou uma aficionada pelos ritmos e de aprender, porque eu acho que é importante para quando eu chegar, o meu olhar já é um olhar que eu venho vivenciando, pelo menos a semana que antecede, todo aquele ritmo. Então, por isso, às vezes, já é um olhar diferente. Então, eu acho que hoje em dia eu estou um pouco mais dentro da dança de salão. E, claro, me deu esse prazer de estar mais envolvida. E aí eu tenho uma coisa para contar para vocês, que eu acho que ninguém sabe, mas esse ano também eu resolvi ousar mais. Vocês sabiam que eu fui fazer dança de salão? Oi! Não! Olha só. Aí, o que eu achei? Tudo bem, é um corpo experimentado, experienciado na dança, mas eu nunca tinha vivido a dança de salão em diferentes ritmos no meu corpo. Então, eu achei que era importante. Então, eu entrei para fazer dança de salão. Eu fui fazer dança de salão e indicado, até por um profissional também lá da TV, mas eu falei, ninguém pode saber que eu já estou fazendo dança de salão. Então, eu passei um tempo fazendo dança de salão com Álvaro Reis. Eu vi, maravilhosa. Então, olha... Aí, cada vez eu fui me apaixonando mais ainda pela dança. Alvin é encantador também. Né? Então fui aprendendo vários ritmos e eu experimentava também os ritmos que eu tinha que julgar. Obviamente que ninguém aprende em uma semana, né? Mas eu experimentava um pouco os primeiros
passos, os primeiros ritmos, como era, para colocar no corpo, para entender a dificuldade. Porque a gente sabe, só quem é de dança sabe as dificuldades da dança. Porque quando a gente vê, parece tudo muito fácil, mas não é fácil. E eu também tiro o meu chapéu para todos que participam da dança dos famosos, que eu acho dificílimo. Eles têm pouquíssimos ensaios. Nossa. Você que já foi professor deles, Patrick. Uma loucura. Gente, eu não sei como eles aprendem em tão pouco tempo. Eu, por exemplo, bailarina, se eu tivesse que aprender, eu ia querer no mínimo Aquele programa mês, ensina 2 muito. meses. Esse Ensina programa muito. ensina muito. Então, assim, é de tirar o chapéu. Então, eu tive... esse ano eu tive umas experiências maravilhosas com o Álvaro e aprendendo ritmo e tô apaixonada, obviamente, né? Então, agora até um momento que eu não estou podendo, mas vou recomeçar no próximo ano. E é isso, agora é a minha história com a dança de salão, porque eu acho que agora eu tenho mais esse tempo. Na época que eu tinha muito espetáculo e que eu tinha que ensaiar os meus outros espetáculos, às vezes eu não tinha o tempo para ir fazer uma aula, porque você tem que fazer aula com quem entende. Não adianta pegar com qualquer um que não vivenciou, que não sabe. Aí eu falei, não, eu preciso vivenciar isso com quem entende. Então, fui lá e tive grandes momentos. Que bom que vocês Tá em conhecem. ótimas mãos. Então, Não é? Alvinho... Beijos, beijos. Tô voltando, hein? Estamos te esperando aqui, Elvin. Ele tem que vir aqui. Aí ele vai contar as experiências que é botar uma bailarina clássica para dançar os diferentes ritmos dentro do nosso tempo. Eu também não tinha pressa, né? Então eu disse, ele vai contar. Eu aprendi do beabá. Comecei, claro que ele dizia que eu aprendi um pouco mais rápido do que uma pessoa que nunca fez dança na vida. Mas eu aprendi bem do beabá e amo, adoro. Agora eu estou num momento que eu tenho muitos compromissos, então eu dei uma pausa, mas o ano que vem vou voltar. Vocês vão me ver dançando bem, dança de salão, viu? E vamos ver a Aninha no palco com o Carlinhos? Tem aí. Vamos lá. Agora que ela já iniciou... Isso, era o final quase do espetáculo, a bailarina e o malandro carioca, ali fazendo era uma batucada, isso, a música. Ai, saudades, não sei que palco era esse. Aqui é um palco grande, eu acho. Será que aqui era o Rival? Não me lembro. Assim é difícil, né? Uma caixa preta é difícil a gente saber. Olha, companhia, saudades de tudo isso tudo. Isso já era o finalzinho do espetáculo. Muito bom. Ai, que delícia. Grandes recordações. Olha, Carlinhos. Vanessa. Eu entrava lá, a Vanessa, eu entrava logo depois disso, também para a gente fazer um agradecimento todos juntos. Muito lindo. Saudade, Aninha? Saudade? Saudade, muito. Olha, porque nós fomos muito felizes em todos os nossos espetáculos, viajamos muito. Então, isso foi foi uma experiência válida na minha vida e também uma experiência, assim, isso prolongou um pouco a minha história de palco também. Eu comecei a diminuir os grandes clássicos na minha vida e tinha a oportunidade de dançar cada vez mais o Isto é Brasil. Eu abri oportunidades de agenda, deixei de dançar os balés muito longos clássicos, mas comecei a colocar todas as coreografias que eram criadas para mim e essa era a possibilidade de eu estar mais tempo no palco. Foi maravilhoso. E eu, carioca da gema, brasileira, adoro os ritmos, né? Então, e eu acho que foi por isso, de tanto ver essa companhia dançar esses ritmos maravilhosos, que eu falei, agora eu preciso experienciar isso. Então, ainda estou no comecinho, sou iniciante. Mas é muito bom. Mas é muito... a dança faz bem para a vida, gente. A dança faz bem para a vida. Não é porque você tem 60 anos, tem aquela coisa, 50 a mais, 60 a mais. Com mais de 60 ou até com muito mais, você pode ser feliz com a dança na sua vida. Ela faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. A dança cura, né? Maurício, eu tenho uma experiência que eu vivo a cada ano com a Ana, que é o Dançando a Bordo, né? Theo e Mônica, um beijo, nossos diretores. Theo e Mônica. E a Ana, como é que é essa Ana idolatrada pelo Brasil e pelo mundo? Ana, onde você passa, as pessoas ficam
ficam... Patrick, você sabe que É no muito navio mágico eu tive te muita ver. preocupação com o navio, porque eu dizia, não é o meu público, não é a minha praia, é só gente de dança de salão. Aliás, Theo e Mônica, isso não pode acabar nunca. Não pode Porque, assim, nunca. é uma felicidade. É Quem não mágico. sabe, gente, é um navio, é uma semana que só fala de dança, é dança na veia. É dança Você na veia. acorda, é dança, aulas de dança, e à noite, bailes de dança de todos os tipos, em todos Espetáculos. os salões do navio. É maravilhoso. Eu já fiz alguns e também dancei, mas assim, a minha primeira preocupação é que eu achava que não era meu público. Eu dizia, Carlinhos, eu acho que não sou eu a pessoa indicada para ir. Mas olha, a primeira vez eu já fui tão bem recebida, por todos que eram de dança de salão, mas claro, tem um público brasileiro que sempre tem alguém que já me viu dançar em alguma parte desse Brasil. Então foi muito prazeroso. Nos primeiros anos que eu participei, a gente sempre tinha um espetáculo com todo mundo, com todos os professores, né, que se apresentavam. Eu mesmo vi Patrick se apresentando. Ele se apresentou um dia quando ninguém dançava, só ele, o casal, eles dançavam. E depois todos os professores dançando, e era quando eu entrava também. Era um espetáculo, uma alegria, né? Cada casal fazendo um ritmo diferente, era um espetáculo variado. O público, eu acho que se encontrava muito nesse espetáculo, sobretudo porque o público estava perto dos seus professores. Eles passavam durante o dia aprendendo os ritmos e chegava de noite e vinham os próprios professores dançando. Isso era maravilhoso. E isso teve que ser interrompido na época da pandemia. Primeiro não teve navio, e quando voltaram os navios, houve lá uma regra que não podia, houve algumas restrições que não se podia ter esse tipo de espetáculo. E aí, bom, eu já estive também, além desse momento, estivemos, eu e Carlinhos, conversando sobre nossa parceria. E claro que sempre um carinho. É maravilhoso, porque eu que tinha um medo de nem ser reconhecida, porque eu dizia, ai, não é o meu público, ninguém vai me conhecer. Claro que eles param, eles falam, e quando eu estou com o Carlinhos é sempre um carinho muito grande, falam da parceria, que bom ver vocês dois juntos. Então, acabamos fazendo um encontro também muito bom no navio, e eu sou muito feliz, e já temos navio em 2024. E, em princípio, eu estou indo, já está tudo acertado, faremos lá, temos ideias novas para isso. Olha aí, então, e Mônica. Mas eles estão juntos nessas ideias. Sei mas todo ano tem alguma novidade para a gente poder... Mas é um navio, gente, vale a pena, porque é um navio alegre, é um navio que não tem problema. As pessoas tu esquece do mundo aqui fora, né? É uma semana que as pessoas querem dançar. Acordam, tomam um café, vão dançar. Passam o dia inteiro dançando, voltam, tomam um banhozinho, jantam e voltam para dançar novamente. Verdade. Então, é um navio alegre, é um navio do bem, né? É uma semana do bem. Verdade. Então, eu sou muito feliz com esse projeto, que é um projeto que eu sei que o Carlinhos está desde o primeiro, eu acho, desde o início. E é um que eu acho que, se Deus quiser, vai ter muitas vertentes e muitas produções daqui por diante. Porque todo ano tem novidades, tem professores novos e tem alunos novos. Sempre. Nós temos alunos de 20 a quase 90 anos. Verdade. Então, é muito lindo. É muito... como que a gente fala? Muito... esqueci o nome da palavra. É aberto para todos. É democrático. Todos podem dançar e todos dançam. É uma delícia. Agora, eu não entendi esse medo da Ana. Ana, como eu abri o podcast aqui falando... Você é nossa, Ana Botafogo, você é brasileira, você vai em todos os caminhos. Você, bailarina, já foi pro popular, já foi pra televisão, fez novela. É verdade. Que foi uma delícia, porque era uma novela que era uma professora de dança. De dança. De balé. Então, a gente falava de dança, falava de teatro, falava de música, um presente maravilhoso que o Manuel Carlos me deu. E você sabe que ele foi me ver no Isto é Brasil. Olha. E foi no Isto é Brasil que ele foi lá me convidar. Disse, eu queria fazer um convite na minha próxima novela, eu queria que você participasse.
Eu achei que ele estava sendo gentil comigo, que esse convite não iria para frente. E não é que vingou? E ele foi lá e cumpriu a promessa dele. Foi depois de um História Brasil que ele me convidou. Então, você é muito conhecida, você não precisa, o povo adora você, você não precisa ter medo de andar, aqui ninguém me conhece. Ih, mentira. E agora eu vou deixar com o Trick tá até muito mais nesse mundo. Você é conhecida no carnaval, Ana, no carnaval. Ana e carnaval, fala pra gente. Bom, o carnaval primeiro entrou na minha vida quando eu tive um convite do Peron, que era o carnavalesco da União da Ilha, na época, muitos anos atrás, para eu sair de bailarina num carro alegórico que representava o Bar Assírios. Porque o palco do Teatro Municipal fica em cima do nosso Bar Assírios, lá do Teatro Municipal. Primeiro eu fiquei meio assustada, mas eu sair de bailarina, como é isso? Ele disse, não, você vem representando todos os artistas do teatro. E foi maravilhoso, eu vim com outro bailarino, Roberto Lima, e junto nessa coisa, e essa foi a minha primeira aparição no carnaval, de bailarina, na ponta do pé, eu fiz aquele sambinha na ponta do pé, e que isso teve uma repercussão boa. Tinha até pouca filmagem, poucas fotos. Ficaram enlouquecidos porque queriam falar depois sobre isso. E naquela época também, filmagem, tudo isso foi em 91. Olha quanto tempo tem isso. 20 anos? 20 anos. 91, 30 anos! Nossa Senhora! Já estou podendo falar de 30 anos de carnaval, olha só. Aí, bom... E aí, depois, o meu encontro com o carnaval, aí foi assim, esporadicamente, quando precisavam de mim para falar ou de teatro municipal, que tivesse a ver comigo, porque me convidavam o tempo todo para eu fazer qualquer coisa. Mas eu dizia, gente, eu não sou do samba, bailarina, porque queriam que eu fosse na ponta do pé. E eu levei muitos anos depois para voltar à avenida na ponta do pé, porque eu achava que tinha que ter motivo para eu estar na ponta do pé, porque samba é samba e tem que ser samba no pé. E não é na ponta do pé, era samba no pé. E aí eu voltei mais uma vez, porque era uma caixinha de música que representava a bailarina, era um carro de crianças. Então, aí tinha a ver a bailarina na pontinha do pé, porque era uma caixinha de música. Então, eu fiz algumas coisas esporádicas. A última vez que eu participei foi nos 100 anos do Teatro Municipal. Aí tinha um carro alegórico sobre o Lago dos Cisnes. Então, eu e um bailarino representando lá o balé O Lago dos Cisnes. E aí, essa foi a última vez que eu apareci dançando. E tive 2 experiências de comissão de frente. Meu Deus, que difícil, hein, Patrick? É muito Não é fácil. É muito difícil. Então, tive 2 experiências, uma na Mocidade e outra na Vila Isabel. E que foram experiências maravilhosas. Tive um grupo da comunidade, sempre eu trabalhei com gente da própria comunidade. Os bailarinos eram da comunidade? Da comunidade, eram. Engraçado, porque era uma outra fase, né, isso? Era um outro momento. Assim, eram bailarinos todos, se não eram da comunidade, vinham da escola. Eu peguei todos indicados pela própria escola. Claro que sempre tem um ou outro que às vezes é de fora, mas eu peguei já todos indicados ali pela própria escola, que já tinham trabalhado com a escola em outros momentos. Então, não foram bailarinos, nem bailarinos clássicos que eu levei comigo. Não tinha ninguém amigo. Eu conheci todo mundo lá para o trabalho. E os 2 trabalhos foram muito interessantes. Um outro momento também, isso já tem muito tempo, o carnaval tem mudado muito, né? Mudou muito, e comissão de frente mudou incrivelmente. Ali eu acho que era um turning point, estava mudando ali os conceitos, a maneira de metamorfose ali. Foi, e que cada vez isso foi sobre tripés, sobre o que se podia, o que não podia, e o show que foi virando isso, né? Foi virando cada vez mais um show à parte. Então, foi maravilhoso, gostei muito, mas eu sabia, tudo é muito intenso no carnaval. Uma carga muito pesada de trabalho, né? Eu trabalhei, sei lá, 4, 5 meses, mas hoje em dia você tem que trabalhar um ano inteiro. Um ano inteiro. E aí, com a minha agenda também, por isso eu fiquei tanto tempo afastada, eu achava que não...
é difícil conciliar. E eu dizia que o carnaval eu só ia assistir porque eu admirava tanto, eu adoro assistir o carnaval e ver os colegas fazendo trabalhos maravilhosos. Temos aqui um campeoníssimo. Estandarte de ouro. Menino, campeoníssimo sempre. E então eu adorava fazer isso e estava completamente fora do carnaval. Mas esse ano a mosquinha acabou me mordendo. Eu primeiro relutei. Vai clarear. E aí eu acabei aceitando esse desafio. Até porque são profissionais que eu estou encantada de trabalhar com eles. Que Felipe Rafa, né? Felipe Lemos e a Rafaela Teodoro. Então, os dois, nossa, já tem uma simbiose muito grande entre eles. E eu estou fazendo uma direção artística. É algo um pouco mais suave do que estar numa comissão de frente. Sim. E porque, na realidade, eu estou dando um direcionamento ao casal, que é lindo, que já tem técnica, mas eu estou... a Rafa gosta quando eu falo esse nome, que eu estou burilando os detalhes, a mão, o olhar. Na realidade, eu estou tentando trazer mais harmonia para esse casal que já é incrível, que os dois são muito bons no que fazem. Eu estou entendendo toda a técnica, estou entendendo o que eles têm que fazer, como faz, e eu estou trazendo não só um pouco de... Eles têm condicionamento físico, mas eu também trago todo um aquecimento antes, mostrando a importância do aquecimento também para o mestre-sala e porta-bandeira, porque eles têm que entrar aquecidos para tudo que eles fazem. E agora a gente está trabalhando muito um momento de fôlego, porque a gente ainda tem 3 meses pela frente. Mas a gente já precisa ir trabalhando fôlego, porque a avenida não é mole. A avenida entrou, não parou nunca mais, e não aquela tem como energia... voltar mais. Não volta mais para trás, é uma energia, e às vezes é o calor. Hoje, por exemplo, que a gente estava aqui num dia muito quente, aqui no Rio de Janeiro. Aqui que está gostosinho, eu já botei até um... Mas a gente sabe como a avenida pode ser quente também, então a gente está trabalhando todos esses elementos para que eles possam chegar bem. Então, é isso. Então, no momento, eu tô encantada. Eu nunca trabalhei com mestre-sala e porta-bandeira. Eu tô vendo um brilho nos olhos aí, você falando. Hoje eu vim de um ensaio com eles, então por isso que está tudo muito fresco. E eles são muito receptivos. Estão ouvindo muito, isso era uma preocupação, porque quando você pega casais que já são experientes, que já têm a sua história, às vezes é difícil ouvir, ou eu não estou fazendo nada, eu não estou mudando nada, eu não estou criando, não estou inventando a pólvora, eu estou apenas dirigindo. Então, que isso acho que vai ser muito bom. Tem sido boa essa troca, e agora que a gente tem o samba, estamos tentando acertar que o samba, que a dança deles, que a coreografia, possa trazer não só a beleza do samba, mas o ritmo possa estar demonstrado dentro da dança deles. Me perguntam muito se vai ter balé. Não vai ter balé. Não precisa ser porque é uma bailarina, não vou fazer balé. Mestre-sala e porta-bandeira não tem nada a ver com balé. Eu até brigo quando às vezes tem uma mãozinha que aparece. Pode tirar essa mão daqui, não pode ter nada parecido, porque não é a questão. Eles podem ter, eu só tenho esse olhar eu quero excelência para eles. Eles já são excelentes, mas eu quero a excelência, porque sabe Deus o que esses jurados vão olhar. Então, eu estou querendo assim muita precisão de movimentos e de técnica, né? Porque eles têm a técnica, mas tem que ser preciso. Como a gente fala na dança, a gente tem que limpar. Eu agora estou limpando a movimentação que eles me trazem. Show. Muito bom. E aí, pode dança? Pode. Pode dança sempre. A gente está fechando aqui, mas eu quero falar sobre sua academia em Niterói. Já tem 5 anos, eu acho que tem umas fotos aí. Bom, nossa senhora, olha só. Niterói... apareceu na minha vida esse convite também maravilhoso. Você sabe que onde tem dança, eu tô junto. E apareceu esse convite. Aqui é em Niterói, uma das minhas salas. Mas são várias, não sei se tem várias fotos aí.
E tem a abertura também que chama Âmbar mais Ana Botafogo. Eu me associei a uma escola que já existia em Macaé, no interior do estado, e que eu fui assistir o trabalho deles, fui conhecer e fiquei encantada já com o trabalho que faziam lá, e houve a proposta de vir aqui para Niterói e a gente abrir uma escola. Então, abrimos em 2018 e fizemos nosso primeiro... abrimos em 2019. Abrimos as portas finalzinho de 2018 e começamos a trabalhar em 2019 e fizemos nosso primeiro espetáculo, que foi lindo, que eu tenho todo um carinho por esse espetáculo, com os nossos primeiros alunos em Niterói. E aí entrou a pandemia, e aí ficamos um pouquinho fechados, ficamos muito fechados, fizemos espetáculos online. E aí, em 2022, o ano passado, fizemos nosso primeiro presencial. Então, depois de 2019, só fizemos o ano passado, que foi lindo também. Criamos um teatro, porque Niterói é um pouco escasso de lindo, teatros. Lindo, Ana. É lindo, olha só. Eu tenho circo, isso aí é a nossa sala de circo, de tecido, de trapézio. Então, a gente tem uma parte, isso é muito lindo, as crianças adoram. E agora, esse ano, eu vou fazer meu primeiro espetáculo. Segundo, vai ser o terceiro espetáculo presencial, que vai ser no Teatro Popular, que é ali no Caminho Niemeyer. É um teatro lindo e que a gente vai fazer colocar todos os nossos alunos, e o tema desse ano é A Pequena Sereia, que foi o filme, que foi o relançamento da Disney. Estamos fazendo, então, com os nossos alunos A Pequena Sereia. Estão todos convidados. Para 29 e 30 de novembro, estaremos no Teatro Popular. E está ficando muito bonito. E a gente usa também um pouco das crianças que fazem uma aula, que a gente chama, que é uma aula de interpretação, que a gente chama a nossa turma do Celebration, e que essa turma, que eles falam também, contam um pouco da história, e os outros alunos dançam. Então, aí a gente tem todos os ritmos. Temos, como você viu, circo, temos jazz, temos danças urbanas, hip hop, temos sapateado, balé contemporâneo e jazz. Então, é um espetáculo muito variado com alunos, mas é muito lindo. Espero que um dia vocês tenham possibilidade de ver. Pode deixar, pode deixar. E aí, mais alguma... Cara, eu tenho uma pergunta que eu faço sempre, defina a Ana Botafogo em 1 minuto, em uma resposta. Uma palavra? Uma palavra. Em uma palavra, determinação. Isso. Eu acho que eu sempre fui muito determinada com o que eu quis, com o que eu me propus a fazer. Então, fosse na dança, ou fosse em outros eventos da vida, mas, assim, muito determinado, que eu sempre quis fazer bem o que eu estava fazendo. Então, se era no palco, se era balé, se era outro tipo de dança. Então, eu sempre me entreguei muito. Então, eu acho que em todos os momentos, eu acho que o palco precisa de determinação, né? Para a gente passar ali da coxiazinha para entrar no palco, é aquela determinação, senão você não vai. Tem que ter... outro dia eu falava isso numa palestra. A coragem faz parte do aluno bailarino e do bailarino. Porque a gente entra, a gente se doa, a gente se entrega. Então, essa entrega é muito importante. Então... E aí tem o deixa a tua mensagem, né, amor? Para aquela pessoa que falou que tem medo de ir ali, porque acha que as pessoas não vão reconhecê-la... Queria que você falasse para esse seu pequeno público. Bom, a minha mensagem é o seguinte: sejam felizes com a dança, em qualquer época da vida. Eu agora posso falar isso muito bem, porque eu tenho uma trajetória e uma história para trás. Então, sejam felizes, ou quando são pequenos, quando são adolescentes, ou depois tenham coragem de voltar para a dança, porque tem gente que, eu fiz quando era pequena, não tem coragem de voltar. Voltem. A dança faz bem. A dança faz muito bem para a vida. Para a vida que a gente quer viver. Então, vamos ser felizes com a dança? Vamos! Pode dança? Pode dança em todo o tempo da sua vida. Vai te fazer bem. Beijo.
Ana, muito, mas muito obrigado, Aninha. Obrigada, Ai, meninos. que coisa Adorei linda. esse encontro. Aqui, olha aqui, Nossa. Adorei. Muito. Agora quero dançar, hein? Oh! Vamos marcar uma dança pra gente. Aí, agora fica fácil. Né? Mais fácil pra gente. Beijão. Beijo, Obrigada, beijo. obrigada.